Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo Brian Berlecik, jornalista, analista de assuntos internacionais e ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos. Então seja bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado por me receber de volta. Já se passaram 11 anos e meio desde o golpe de 2014, que iniciou a guerra, e 3 anos e meio desde que os russos invadiram a Ucrânia. E bem, parece que agora há uma espécie de avanço. Pelo menos, pela primeira vez em 3 anos e meio, os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia vão se encontrar. Houve uma mensagem da Rússia sugerindo que os Estados Unidos apresentaram o que pode ser considerado uma proposta aceitável. A reunião entre Putin e Trump já foi marcada, agora na sexta-feira, no Alasca. Eu queria saber o que você acha disso. I was wondering what you make of this. Bem, fico feliz que você tenha voltado a 2014, quando essa parte específica do conflito começou, a derrubada do governo ucraniano pelos Estados Unidos. E se pensarmos ainda mais para trás, até o fim da Guerra Fria, havia uma política declarada abertamente pelos Estados Unidos de estabelecer primazia sobre o globo, para garantir que nenhum rival de qualquer tipo, aliado ou adversário, surgisse. Essa é a política externa dos Estados Unidos. Tem sido assim desde o fim da Guerra Fria. E continua sendo agora. Portanto, se nada mudou fundamentalmente em relação a essa política externa ou aos interesses especiais que a impulsionam e se beneficiam dela, então nada pode realmente mudar em relação ao conflito em andamento na Ucrânia. E a própria administração Trump foi muito clara sobre qual é o objetivo real de tudo isso. Eles estão tentando forçar, coagir, atrair a Rússia a aceitar um cessar-fogo para que os Estados Unidos possam ter forças europeias, e também disseram forças não europeias, seja lá quem for, entrando na Ucrânia e congelando o conflito. Eles não têm nenhum interesse em resolver isso. Precisamos entender que o próprio conflito é uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, simplesmente sendo travada através da Ucrânia. São comandantes dos Estados Unidos no topo da cadeia de comando das Forças Armadas Ucranianas. É a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos supervisionando as agências de inteligência ucranianas, que estão matando jornalistas, generais e outros nas ruas de Moscou, e que estão coordenando ataques usando mísseis dos Estados Unidos e da Europa para atingir alvos em toda a Rússia. Portanto, isso não é algo que vai mudar de repente. Isso é simplesmente mais uma manobra dos Estados Unidos para atrair e superar, geopoliticamente, um adversário que ainda considera um inimigo e do qual não vai desistir em termos de cercar e conter. Bem, acho que isso reflete muito a principal preocupação da Rússia, que qualquer coisa que venha dos Estados Unidos, inclusive de Trump, será apenas uma pausa temporária, simplesmente porque, bem, os russos estão vencendo. É por isso que a mudança de Trump para um cessar-fogo, imagino, abriu muitos olhos em Moscou, de que talvez essa motivação da Rússia estivesse transformando as relações. Bem, isso não era necessariamente o caso. Então, novamente, eles ficam com o esforço dos Estados Unidos para interromper tão os combates, permitir que a OTAN se reagrupe, reorganize os ucranianos e depois continue em algum momento no futuro. Mas eu presumo que se os russos aceitassem esse acordo, teria que ser algo que incluísse a ausência da OTAN, nenhuma OTAN de fato, ou seja, sem instrutores e sem sistemas de armas da OTAN na Ucrânia, e também sem o envio de armas. Presumo que isso teria que ser a base de qualquer acordo. Até agora, o que ouvimos da mídia americana, pelo menos, é que tudo está focado em território. Não tenho certeza se isso é apenas uma questão de controle de narrativa ou se eles simplesmente não estão realmente cientes do que estão buscando. Mas você acha que os russos aceitariam uma questão meramente territorial, congelar o conflito sem realmente abordar a origem da guerra, que é a Ucrânia sendo usada como um proxy? É difícil dizer com o que os russos vão concordar ou qual é o pensamento deles. Só podemos nos basear no que vemos representado publicamente.
Mas a própria administração Trump, deixando de lado a história recente dos Estados Unidos, mesmo apenas em relação à Rússia, tentou reiniciar as relações ao mesmo tempo em que se preparava para trair completamente qualquer tipo de confiança que a Rússia depositasse nos Estados Unidos. A própria administração Trump já usou negociações, por exemplo, no início deste ano, para atrair o Irã para um ataque de decapitação. Os Estados Unidos passaram meses preparando Israel para realizar esse ataque e usaram as negociações como uma forma de baixar a guarda do Irã, atraí-los e, em seguida, fazer com que Israel executasse um ataque que é essencialmente um ataque dos Estados realizado por meio de Israel, para que os estadunidenses possam se isentar tanto da responsabilidade quanto da retaliação quando o conflito começasse. E então os próprios Estados Unidos se envolveram no conflito quase imediatamente. E agora estão fazendo exatamente a mesma coisa com a Rússia. Estão pedindo à Rússia, venha negociar conosco. E toda essa reunião entre o presidente Putin e o presidente Trump nos Estados Unidos deveria ser motivo de grande preocupação para todos. Os Estados Unidos têm um histórico de assassinar líderes nacionais. Como acabei de mencionar, eles tentaram decapitar a liderança militar e civil do Irã. Também mataram cientistas civis. No ano passado, os Estados Unidos ajudaram Israel a decapitar a liderança do Hezbollah. E o próprio presidente Trump, ainda nesta semana, se gabou de como o general iraniano Qasem Soleimani foi atraído para o Iraque e morto em um ataque de drone dos Estados que ele diz ter autorizado em 2020. Por que alguém consideraria se reunir com os Estados Unidos, quando esse é o histórico deles? Está além da minha compreensão. Só espero que a Rússia entenda tudo isso, que eles não estejam cegos pela percepção de sucesso no campo de batalha e por alguma vantagem percebida que acham ter sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos não veem as coisas nesses termos. Eles têm uma mentalidade fixa. Eles perseguem esse objetivo desde o fim da Guerra Fria até agora, sem desvio, sem interrupção, e vão continuar perseguindo. E as coisas que estão dispostos a fazer, à medida que enfrentam reveses crescentes, os levam a um desespero cada vez maior e, portanto, a mais perigo. Então as pessoas dizem que eles nunca fariam nada contra o presidente Putin. Talvez não, mas acho que agora é mais provável do que nunca. Sim, bem, existe, acho que, um histórico. Além disso, se você olhar para esse caso isolado da Ucrânia, quer dizer, todos os acordos que foram feitos, eu sempre ressalto que, sabe, você mencionou a arquitetura de segurança europeia, ou seja, desde os anos 90, nós realmente tínhamos acordos com os russos para uma arquitetura de segurança europeia comum, baseada na segurança indivisível e sem linhas divisórias. Mas eles voltaram atrás nisso em 2014. Vale notar que quando o governo Yanukovych foi desestabilizado, os europeus assinaram esse acordo para um governo de unidade, que eles mesmos romperam nas 24 horas seguintes. Então eles quebraram esse acordo. Minsk I, Minsk II, Istambul. Então é difícil acreditar que eles estejam dispostos a abrir mão da Ucrânia como essa adaga muito poderosa no flanco da Rússia. De fato, vimos o que aconteceu na guerra da Ucrânia, a tentativa de ativar a Geórgia como outra frente contra a Rússia. Presumo que esse seja o propósito ideal da Ucrânia no futuro. Ter algo pairando sobre a Rússia, que possa ser usado contra os russos na próxima vez que as tensões aumentarem. Portanto, não estou dizendo que os americanos de repente foram tomados por intenções benignas. Você sabe, Trump quer recuar do império. E, de fato, o fato de ele ter passado a exigir um cessar-fogo incondicional, na minha opinião, é uma boa indicação de que eles queriam fazer exatamente a mesma coisa. Congelar a situação e manter esse proxy ucraniano, que pode ser usado contra a Rússia no futuro. Mas, dito isso, os russos ignoraram a América, ou o ultimato de Trump de 50 dias e depois de 10 dias. Putin nem sequer respondeu. E quando Trump começou com seu blefe nuclear, ou você sabe, enviando aqueles submarinos nucleares, vimos que os russos então
Bem, por muitos motivos, decidiram se afastar de qualquer restrição sobre mísseis intermediários. Então eles meio que mostraram que não vão ceder à pressão, seja por sanções ou pelo envio de mais armas para a Ucrânia. Portanto, presumo que Trump não abriria mão do cessar-fogo incondicional por bondade, mas deve haver um certo pânico, porque qual é a alternativa a aceitar um acordo muito desfavorável? Quero dizer, todos os centros logísticos importantes estão agora sendo cercados. Você vê o colapso se intensificando. Basicamente, qualquer acordo ruim hoje será pior amanhã. Só fico me perguntando qual deve ser o pensamento em Washington, porque não precisa ser por boas intenções. Eles ainda podem querer continuar lutando contra a Rússia, mas essa não seria a melhor opção para Washington agora. Simplesmente encerrar isso, tá? Não, porque o objetivo geopolítico principal deles é conter a Rússia e a China, além de todos os países entre elas. E mesmo agora, enquanto o presidente Trump está convidando o presidente Putin para se encontrar com ele no Alasca, os Estados Unidos ainda estão consolidando o controle sobre o Azerbaijão e a Armênia. Acabamos de ver nas notícias que o corredor estaria supostamente sendo arrendado para os Estados Unidos, de todos os países, por 99 anos. Isso está literalmente no documento da Rand Corporation, Extending Russia, de 2019, que lista todas essas opções para cercar, conter e eventualmente colapsar a Federação Russa. Então, mesmo enquanto se propõe a paz, eles continuam seguindo a lista, marcando todas essas opções. Eles ainda estão usando essas opções para pressionar a Rússia e cercá-la. As pessoas precisam entender que isso não é um mal-entendido. Isso não é a guerra de Biden, como o presidente Trump insiste em chamar. Isso é continuidade de agenda. O governo Trump continuou exatamente de onde o governo Biden parou. E isso só vai terminar em traição e tragédia para a Rússia, caso eles caiam nessa. Agora, lembramos de cerca de 4 meses atrás, eu me lembro de ter feito um vídeo quase igual a este, houve uma proposta de cessar fogo. Acho que estava relacionada a alvos de infraestrutura energética. A Rússia concordou, mas só depois de realizar um ataque sem precedentes à infraestrutura energética ucraniana. Eles disseram, vamos cumprir apenas isso, mas em um mês, todos os alvos já estavam destruídos. Eles concordaram com isso. Isso lhes deu tempo. E espero que seja isso que a Rússia esteja fazendo agora. Eles estão ganhando tempo. Estão prolongando a situação. Você diz que, para os Estados Unidos, nunca haverá momento melhor do que agora para fazer um acordo. Mas, no fim das contas, eles não querem um acordo. Eles querem prevalecer sobre a Rússia e sobre a China. Tudo o que querem é pausar e reiniciar depois. Isso não interessa à Rússia de forma alguma. Então eles não têm incentivo para concordar com isso. Como você disse, isso seria uma punhalada no lado da Rússia, independentemente do status do conflito. Se está congelado ou continua, ainda assim paira sobre a cabeça da Rússia. Ainda exige recursos investidos na Ucrânia, na direção da Ucrânia. E isso impede a Rússia de ajudar seus outros aliados, Irã, Síria, que aliás agora entrou em colapso, e China, que os Estados Unidos claramente ainda estão mirando. Os Estados Unidos estão neste exato momento tomando medidas para aumentar o conflito com essas duas nações. Os Estados Unidos acabaram de exigir que o Líbano desarme o Hezbollah, um aliado-chave do Irã na região. Eles estão eliminando os aliados do Irã, isolando o Irã. Eles querem remover o Irã. E, como digo repetidamente, isso se trata de divisão de tarefas. Os Estados Unidos querem se retirar do conflito na Ucrânia. Eles querem que ele continue através da Europa. E, portanto, meu medo é que o governo Trump esteja se passando por alguém que deseja com a Rússia. Eles vão até declarar paz e se afastar, mas depois vão deixar seus representantes europeus assumirem, e farão isso de uma forma que pareça que os europeus agiram unilateralmente contra a vontade dos Estados Unidos.
Existe essa divisão entre os Estados-US e a Europa, e eles vão usar isso como um meio de continuar o conflito. E novamente você mencionou Minsk I e Minsk II. Eles admitem agora, em retrospecto, que tudo isso foi feito apenas para ganhar tempo, apenas para reorganizar a Ucrânia, apenas para prolongar o conflito. Então é exatamente isso que eles estão fazendo. E caberá à Rússia manobrar com sucesso por esse campo minado. Essa é uma perspectiva interessante. Lembro que em 2015 e 2016, após a Crimeia, havia muitos think tanks americanos e diferentes revistas escrevendo sobre como seria possível engajar com a Rússia na Ásia enquanto a contivesse na Europa. Então isso é, não queremos enfrentar a Rússia diretamente na Ásia, porque precisamos dos russos lá para diversificar, não se tornarem muito dependentes da China e, idealmente, também ajudar a conter a China até certo ponto. Mas essa possível amizade com os russos, reconhecendo que o mundo é multipolar como uma realidade, não como um desejo ou uma política, foi algo muito difícil de conciliar. But this was a very difficult thing to bridge, this could be a way to do it, I guess. Mas essa pode ser uma maneira de fazer isso, eu acho. Se você continuar a conter ou confrontar a Rússia na Europa, mas fizer isso por meio de um intermediário europeu. Assim você vende armas para os europeus. E são eles que agem contra a Rússia. Os Estados Unidos não têm nada a ver com isso. Embora provavelmente ainda não só forneçam as armas, eles ainda vão ajudar com a logística, fornecer inteligência, dados de ataque e, claro, terão seus planejadores militares em solo. E sim, é interessante que esse acordo aconteça, ou essa reunião aconteça, dentro de uma semana do que está acontecendo no Azerbaijão. A concessão do corredor de Zangezur por 99 anos. Zangezur corridor for 99 years. This is, the only thing I'm wondering who will it start a conflict. Essa é, sabe, a única coisa que estou me perguntando. Com quem isso vai iniciar um conflito primeiro? Eu suponho, na verdade, que serão os iranianos, que, como você sabe, já disseram mais ou menos que, independentemente do que a Rússia faça, isso não será aceitável para eles. Então é mais um conflito que está sendo vendido como um acordo de paz. Mas é isso. Mas não seria, se esse é o objetivo dos americanos, então, evitar um conflito direto com os russos na Europa, mas tentar trabalhar com eles em outras áreas? Quão sérios você acha que são os esforços para estabelecer ou melhorar as relações bilaterais? O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, em fevereiro, essa é outra que eu repito com frequência, deu uma diretriz aos aliados europeus dos Estados Unidos na região. Ele disse: precisamos mudar o foco para a China. Vocês precisam assumir mais responsabilidades e fazer mais na Europa. E, na verdade, quando você observa os detalhes do que aconteceria, como você mencionou, ainda seriam generais dos Estados Unidos no topo da cadeia de comando das Forças Armadas da Ucrânia. Ainda seria a CIA operando por meio da inteligência ucraniana. Ainda seriam armas dos Estados Unidos sendo repassadas pelos europeus. Tudo isso é apenas para a aparência. Continuaria sendo uma guerra por procuração dos Estados Unidos. Mas eles querem que a Europa desvie mais recursos dos interesses reais do povo europeu para essa guerra por procuração, em vez de os próprios Estados Unidos arcarem com esses custos. Novamente, isso é a divisão do trabalho. Esse é um termo que o secretário Austin literalmente usou naquela diretriz em fevereiro. E o objetivo dele é pivotar para a Europa. Isso faz parte do sequenciamento estratégico. Pivotar para a China, lidar com a China e depois voltar a focar na Rússia. Não há parceria, não há amizade, não há futuro entre os interesses atuais que comandam o Ocidente coletivo e a Rússia. Eles querem que a Rússia seja desmantelada e absorvida pelo Ocidente coletivo. Não há futuro para uma Rússia soberana na mente dos interesses que atualmente comandam o Ocidente coletivo. E não haverá até que esses interesses sejam afastados e um novo conjunto de interesses os substitua, algo que não vejo acontecendo em um futuro próximo, intermediário ou mesmo distante. Portanto, isso não vai mudar o objetivo dos Estados Unidos.
não vai mudar o relacionamento entre os Estados Iguais e a Rússia. E se a Rússia caísse nessa armadilha e trabalhasse com os Estados Unidos contra a China, por exemplo, tudo o que estariam fazendo seria preparar o terreno para sua traição final no futuro. Eles talvez ganhassem algum tempo, mas sem a ajuda da China no futuro. Se isso fosse retirado do tabuleiro, se pudermos usar essa analogia, eles ficariam completamente em desvantagem no futuro, quando os Estados finalmente voltassem sua atenção para eles, o que já declararam abertamente ser seu objetivo. Então, sabe, é o seguinte, eu não entendo porque os líderes mundiais parecem cair nisso o tempo todo. Eles parecem querer tanto voltar ao status quo que estão dispostos a acreditar em quase qualquer coisa. E eu me lembro de pensar, com muita confusão, por que o Irã está negociando com os Estados Unidos. Eles não são os árbitros dos programas nucleares globais. Esse é o plano deles. Eles escreveram isso em um pedaço de papel há 16 anos e vêm implementando passo a passo desde então. Por que eles estão fazendo isso? E será que eles percebem que é isso que vai acontecer? E estão preparados para isso? E então, quando os Estados Unidos realizaram seu ataque de decapitação por meio de Israel, usando armas e inteligência americanas, eles estavam matando líderes militares e científicos iranianos em suas casas, em prédios residenciais civis. Essas pessoas, naquele momento durante as negociações, deveriam ter antecipado o ataque. Por algum motivo, não o fizeram. E todas essas pessoas foram mortas em suas camas com suas famílias. E é isso que me preocupa nas negociações entre a Rússia e os Estados Unidos. O fato de termos que parar e pensar, será que a Rússia realmente vai cair nessa ou não? O fato de não ser uma certeza que não, eles não vão cair. É isso que me incomoda. Sim, bem, acho que esse é um bom ponto de partida. Quais são os objetivos dos Estados Unidos? Se for destruir a Rússia, derrotar o Irã, então, obviamente, todos esses esforços diplomáticos, que aparentemente visam criar consenso em torno de um novo status quo, não vão. Bem, ou são puramente enganosos, ou são apenas temporários para se reagruparem. Presumo que haja um certo ceticismo saudável do lado russo, especialmente olhando para o que aconteceu no Irã. Mas se olharmos para o acordo real que está sendo negociado, não há muito, bem, o que os americanos propuseram, não há muita informação disponível. E também vimos muitas informações falhas. Eu não chamaria necessariamente de desinformação, mas pelo menos são informações incorretas que saem na mídia. Mas se eu assumir que a questão é a não entrada da OTAN e limites sobre quais armas estão sendo enviadas para a Ucrânia, a questão territorial do foco no Ocidente. The territorial issue, that's the main focus in the West. I would say even out of narrative control. Eu diria que está até fora do controle da narrativa, porque não queremos falar sobre a OTAN, porque isso enfraquece o argumento da invasão não provocada. Então, sabe, queremos vender isso como uma guerra sobre território. E por esse motivo, a mídia tem focado muito nisso. Então o argumento, ou o que parece ser sugerido, é que haveria uma troca de territórios. Quero dizer, essas foram as palavras do Trump. Quais territórios realmente seriam trocados aqui? Estou presumindo que a Rússia quer todo o Donetsk, então teria o Donbass, e não vai abrir mão de Zaporizhia ou Kherson. Mas é concebível que os russos estariam dispostos a abandonar reivindicações sobre territórios que não controlam em Zaporizhia e Kherson, e dispostos a recuar nos territórios que têm em Kharkov e Sumy. O que pode estar por trás dessas discussões territoriais que eles estão tendo? Bem, qualquer concessão por parte da Rússia em relação a isso seria um completo desastre para a Rússia, porque como a própria Rússia tem afirmado repetidamente, não se trata apenas de território. Trata-se da causa raiz do conflito. E embora eles não deixem isso explícito toda vez que mencionam, estão falando sobre os Estados Unidos travando uma guerra por procuração contra a Rússia através da Ucrânia. Esse é o cerne da questão. E, infelizmente, não há promessas que os Estados Unidos possam fazer à Rússia em relação ao avanço da OTAN, ao uso de diferentes armas ou a tratados de controle de armas.
porque todas essas são questões que os Estados Unidos têm violado de forma sistemática, constante e repetida. O presidente Trump, em seu primeiro mandato, abandonou o Tratado UNF. Bush Jr. também se retirou de um tratado de controle de armas. Presidentes subsequentes, democratas, supostamente os opostos ideológicos desses dois presidentes, então aproveitaram a ausência desses tratados e começaram a posicionar armas anteriormente proibidas na Europa, ao longo de toda a fronteira da Rússia. Portanto, nada do que os Estados Unidos dizem pode ser confiável. Não há nada que os Estados Unidos possam prometer que seja digno de confiança para a Rússia. E se a Rússia depositar alguma confiança nos Estados Unidos, isso terminará em desastre. Vai acabar exatamente da mesma forma que Minsk I e Minsk II. E a única coisa que talvez possamos dizer sobre a Rússia, concordar com qualquer coisa, é que talvez eles sintam que, assim como com Minsk, eles tinham que saber que isso seria traído. Se não sabiam, então a situação é muito mais desesperadora do que talvez você ou eu imaginamos. Eles acharam que poderiam usar melhor aquele tempo para se preparar para o conflito que inevitavelmente viria. E conseguiram. Usaram melhor aquele tempo do que os DAUSUE e a OTAN, e estavam mais preparados quando o conflito começou em 2022. Estão pensando da mesma forma agora? Haverá uma pausa. Obviamente ela será traída, mas podemos usar melhor esse tempo. Podemos aproveitar essa pausa. Eles vão tentar tirar proveito da pausa, mas estamos em uma posição melhor. Talvez esse seja o raciocínio deles. Talvez isso possa ser um fator por trás de eles concordarem com algum tipo de acordo. Mas, novamente, eles precisam fazer esse acordo com pleno conhecimento de que será traído pelos Estados Unidos. E eles precisam entender que os próprios Estados Unidos não serão necessariamente os que irão trair. Eles usarão seus intermediários. Eles criarão a ilusão de distância, assim como os Estados Unidos criaram distância entre eles e os israelenses, antes que os israelenses realizassem o que foi essencialmente um ataque de decapitação dos Estados Unidos contra o Irã. Eles farão exatamente a mesma coisa, usando a Europa, usando a Ucrânia, usando qualquer número de intermediários e estados clientes que os Estados Unidos mantêm na região ao redor da periferia da Rússia. Então, quais são os interesses russos aqui? Ou a alternativa russa? Porque se eles não encontrarem um acordo que tente consolidar um novo status quo, a guerra vai simplesmente continuar se arrastando. E imagino que eles também não podem avançar para as partes ocidentais da Ucrânia. Então, em algum momento, eles teriam que lidar com os americanos para encontrar um acordo, porque, caso contrário, os Estados Unidos poderiam simplesmente se envolver e usar os ucranianos para uma guerra de guerrilha, ou como um proxy enfraquecido por anos a fio. Eles podem realizar ataques dentro da Rússia. Podem manter a situação em um estágio mais ou menos, sim, um estágio brando de uma guerra menor por uma década ou mais. Então, qual seria a alternativa? Porque, no momento, não se trata apenas de muita morte, mas também de caminhar por um possível caminho rumo à guerra nuclear. Os europeus continuam sendo cada vez mais imprudentes em sua linguagem e ações. Então, sim, em algum momento isso tem que acabar de alguma forma. Então, imagino que, se você estivesse aconselhando o Kremlin, o que recomendaria? I guess if you're advising the Kremlin, what would you be recommending? Bem, eu jamais presumiria aconselhar o Kremlin. No entanto, eu apenas perguntaria, por que iniciar a operação militar especial se você vai parar exatamente onde está a linha de contato atual? O que isso realmente conquistou estrategicamente, geopoliticamente, em termos da configuração militar da Europa e de onde a Europa Ocidental encontra a Rússia? O que isso realmente alcançou? Agora, se a Rússia chegasse ao rio Dnieper, esse seria um obstáculo natural significativo. O que restar a oeste do rio Dnieper? Isso seria uma ameaça para a Rússia, tanto quanto a Ucrânia era antes de 2022. E eu diria que não, não seria. E eu acho que a Rússia poderia conviver com tudo que está a oeste do rio Dnieper.
Eles poderiam simplesmente ver isso como uma extensão, digamos, da Polônia, que já faz parte da OTAN. Eles poderiam até ver essa parte do que restou da Ucrânia incorporada à OTAN, e isso apenas traria tudo de volta ao status quo padrão de antes do início deste conflito. Mas agora não existe mais um proxy ucraniano fora da OTAN que os Estados Unidos possam usar contra a Rússia da forma como fizeram todos esses anos. Então, acho que isso pode fazer parte do raciocínio deles. Mas você sabe, idealmente, a Rússia assumindo o controle de toda a Ucrânia. Esse seria o desfecho ideal. Isso é possível? Eu não sei. Não tenho acesso a todas as informações que o Kremlin possui, e se eles acham que podem fazer isso ou não. Acho que em termos de continuar o conflito ou permitir que os Estados Unidos se recuperem, eles precisam analisar seus próprios números em relação à produção militar industrial e se perguntar, se fizermos uma pausa e permitirmos que os Estados Unidos e a Europa continuem aumentando a produção militar industrial, vamos conseguir manter a vantagem que temos agora. Ou quando isso recomeçar, estaremos em uma desvantagem significativa. Essa foi uma questão que eles tiveram que considerar antes dos acordos de Minsk I e II. Naquela época, o exército ucraniano estava em situação crítica. Após anos de treinamento e armamento pela OTAN, eles se tornaram um exército completamente diferente quando a Rússia decidiu iniciar a operação militar especial. Algumas pessoas sugerem que foi um erro esperar todo esse tempo, que deveria ter sido feito antes. Acho que até o presidente Putin disse que deveria ter sido feito antes. Então, todos esses fatores dependem de informações às quais eu necessariamente não tenho acesso. Mas acredito que são esses os fatores que eles consideram no Kremlin ao tomar uma decisão sobre como isso deveria ser idealmente e realisticamente para se resolver. Eu esqueci o nome dele, mas acho que era um general americano, ou um alto oficial militar, ou alguém da inteligência, que fez o mesmo comentário, que o pior erro dos russos foi dar aos Estados Unidos 8 anos para fortalecer o exército ucraniano. E claro, a situação em 2014 teria sido muito diferente. Mas acho que você está certo sobre a relação entre a questão da neutralidade e o território. Porque, como os russos têm dito desde 2014, e também em Istambul, se houver uma Ucrânia neutra, então esse é o objetivo final. No entanto, se eles não confiam que há possibilidade de uma Ucrânia neutra, então a solução é garantir que a Ucrânia não possa ser usada como uma ameaça real, o que significa tirar dela seu território estratégico e devastar o restante, o que, novamente, é um destino horrível para os ucranianos. Mas estou presumindo que, no Alasca, eles terão que discutir a questão da neutralidade. Se houver um compromisso do lado americano, e se a OTAN der essa garantia inabalável de que não haverá expansão da OTAN, isso não atingiria os objetivos dos russos. Mas que garantia os Estados Unidos poderiam dar? Eu quis dizer garantia absoluta, não mão de ferro. Sim, quero dizer. Sim, mas de qualquer forma, não importa porque os Estados Unidos são incapazes de cumprir acordos. Acho que o presidente Putin até se referiu aos Estados Unidos dessa forma. E isso independe de quem é o presidente e de quem controla o Congresso. Porque, novamente, isso é uma questão de continuidade de agenda. Essa é uma política que foi declarada como política externa dos Estados desde o fim da Guerra Fria e que persiste até hoje. E eles não vão mudar isso. Os Estados Unidos estão obcecados com a primazia global. Isso permeia todos os aspectos da formulação da política externa e tudo que os Estados Unidos fazem além de suas fronteiras. E sabe, seria ótimo imaginar uma Ucrânia verdadeiramente neutra. Mas os Estados Unidos, eu sempre alerto sobre isso, os Estados Unidos têm uma super arma, que é a sua capacidade de penetrar em uma nação e interferir politicamente, coagir e capturá-la de maneiras contra as quais o resto do mundo tem muita dificuldade de se defender. A National Endowment for Democracy ainda está muito ativa e operando, e continua sendo financiada
financiada apesar dos rumores em contrário. Isso se estende a esses países, e qualquer arranjo político que tenha sido criado, eles podem derrubar, e podem derrubar de uma forma que parece ter sido feita por meios democráticos, por meio de eleições. Os Estados Unidos conseguem, de maneira confiável e repetida, ajustar as coisas de modo a produzir um resultado favorável a eles. E não é manipulando o processo eleitoral em si, é essa capacidade de entrar em um país, controlar o espaço informacional, doutrinar a população e convencê-la de que servir aos interesses dos Estados Unidos é de alguma forma do seu próprio interesse, mesmo quando de forma demonstrável não é. E ampliando a visão além do conflito na Ucrânia, Rússia, China, o restante dos BRICS, o mundo multipolar, eles precisam entender que os Estados Unidos obviamente não podem ser convencidos pelo diálogo. Não é possível negociar com eles. O mundo multipolar precisa criar uma ordem internacional na qual os Estados Unidos estejam fisicamente incapazes de exercer esse controle político e poder militar. Eles precisam estabelecer limites claros que não possam ser ultrapassados. Precisam criar uma realidade que force os Estados Unidos a se isolarem ou a cooperarem de forma construtiva com o restante do mundo. Qualquer coisa menos do que isso vai acabar em fracasso, porque, novamente, as pessoas que atualmente conduzem a política externa dos Estados Unidos são gigantes inamovíveis. Eles têm uma mentalidade supremacista. Novamente, isso está nos documentos de políticas deles ao longo dos anos. Está em todos os documentos de políticas escritos anos antes mesmo da eleição de 2024 acontecer, como o Projeto 2025 da Heritage Foundation. Todas essas pessoas agora estão no atual gabinete de Trump, e todos eles escreveram isso como sua política. Eles vão expandir a OTAN. Eles vão fazer com que a Europa não acabe com a guerra na Ucrânia, mas assuma a guerra para que possam direcionar o foco para a China. E essas são todas as coisas que os Estados Unidos estão fazendo agora. Portanto, se o que quiser empoderar, o que nos leva de volta ao ponto de partida. O objetivo da política externa dos Estados Unidos é eliminar todos os rivais, pares, quase pares e concorrentes não pares, eliminá-los. Essa é a política deles, e não existe outra. Então, se eles fingem negociar com você sobre qualquer coisa diferente disso, a eliminação da Rússia como concorrente par ou quase par, então é apenas uma manobra de curto prazo para ganhar tempo até alcançarem seu objetivo final, que é eliminar a Rússia como concorrente par ou quase par. E o mesmo vale para a China, o Irã e todos os outros. Acho que isso é uma das coisas que me fez perder a esperança no objetivo de Trump de realmente acabar com a guerra na Ucrânia. Quando ele começou, no início de sua presidência, ou pelo menos durante a campanha eleitoral, ele falava muito sobre como, em pelo menos 2 ocasiões, a guerra começou como resultado da expansão da OTAN. Ele tentou colocar a culpa na Ucrânia e no presidente Biden, dizendo que isso tinha sido um grande erro. E como Hegseth disse, não haverá OTAN. Terá que haver neutralidade. Mas então, de repente, ele fez uma mudança interessante. De repente, ele continua falando sobre ser um mediador para uma guerra entre Ucrânia e Rússia. Mas isso não é apenas uma guerra entre Ucrânia e Rússia. Quando você começa a enxergar isso como uma guerra entre Ucrânia e Rússia, com os Estados Unidos como mediador, como você disse, você tira o essencial, você remove o núcleo do que precisa ser a solução, que é lidar com a arquitetura de segurança europeia quebrada, onde a OTAN continua avançando cada vez mais perto das fronteiras russas. Minha última pergunta era sobre o local disso. Eu sabia que não seria na Europa, porque na Europa não temos mais países neutros. Não existe mais Helsinki, não existe mais Genebra. Todos eles também abriram mão de seu status de neutralidade. Também não temos diplomacia na Europa. Nós nem sequer conversamos com os russos.
talk to the Russians, so it couldn't be Europe. That was kind of evident. Então não poderia ser a Europa. Isso era meio evidente. Além disso, considerando que esta é no fundo uma guerra entre a OTAN e a Rússia, acho que teria sido algo estranho. Pensei que Istambul poderia ser uma possibilidade, embora obviamente a Turquia também esteja participando desta guerra como membro da OTAN. Mas o mais provável seria os Emirados Árabes Unidos ou, sim, algum dos estados do Golfo. Mas o Alasca, o que você acha disso? Isso é curioso. Eu não esperava por isso. Achei muito estranho. De fato, Putin então viajar para a América no meio de uma guerra por procuração entre os dois países é muito, muito estranho. Eu queria saber como você interpreta isso. It's very, very strange. I was wondering how you make sense of this. É quase inconcebível. Não faço ideia de por que a Rússia concordaria com isso, a menos que no fim das contas, eles não tenham intenção de participar dessa reunião. É um enorme risco de segurança. As pessoas dizem que nunca pensariam em fazer nada contra o presidente Putin, porque a Rússia tem armas nucleares e retaliaria. Mas foi exatamente isso que todos disseram sobre o uso de mísseis de cruzeiro lançados por aviões dos Estados Unidos e da Europa contra alvos em toda a Rússia. E agora isso se tornou muito menos impensável, quase rotineiro. E novamente, como você disse, essencialmente é uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia. São os Estados Unidos matando russos na Ucrânia. São os Estados Unidos matando russos dentro da Rússia. Foram os Estados Unidos que organizaram essa campanha para invadir Belgorod, atravessando a fronteira em um território que é indiscutivelmente russo. E agora o presidente Putin vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos nos Estados Unidos. É inconcebível. Não faz absolutamente nenhum sentido. É um risco enorme. Mais uma vez, os Estados Unidos não têm nenhuma intenção de ceder em nada. Tudo isso é teatro. E correr um risco tão grande apenas para participar desse teatro não faz sentido em nenhum nível. E claro, existe a possibilidade de que nada aconteça. Mas eu acho que a possibilidade de algo acontecer, de a segurança e integridade do presidente Putin serem comprometidas, é muito alta. E os Estados Unidos não precisam fazer nada diretamente. Eles têm um exército global de representantes que podem ser acionados para fazer isso e dar aos Estados Unidos uma negação plausível. O próprio presidente dos Estados Unidos, enquanto fazia campanha, nem mesmo estava seguro contra tiros e outros atos de violência. Então, como eles podem garantir a segurança do presidente russo, mesmo que quisessem, o que eu não acho que seja o caso? E, novamente, qualquer coisa que aconteça pode ter sido coorganizada com os próprios Estados Unidos. É essencialmente uma armadilha. É a mesma armadilha que foi preparada para o Irã. E mesmo enquanto o presidente Putin está sendo convidado para os Estados Unidos, acabamos de ouvir o governo Trump falando sobre prender o presidente venezuelano Nicolás Maduro, um aliado da Rússia. Eles estão desmantelando o Hezbollah. Ainda estão mirando no Irã. Ainda estão falando sobre cercar e conter a China. Todos esses são aliados da Rússia. E mencionamos a Armênia e o Azerbaijão. Então esse processo de cercar e conter o mundo multipolar, incluindo a Rússia, continua sem parar. E agora o presidente Putin está falando em visitar os próprios Estados Unidos. Eu simplesmente não entendo isso. Espero que nada aconteça. Mas nesse momento, considerando as medidas sem precedentes que os Estados Unidos tomaram recentemente, especialmente em relação ao Irã, isso deveria deixar todos apreensivos. Honestamente, este é um daqueles momentos em que espero e rezo por estar errado. Parece um pouco louco que algo pudesse ser feito ao presidente russo enquanto ele está lá. Por outro lado, algumas semanas atrás, houve um ataque ao dissuasor nuclear da Rússia. Acho que não dá para descartar que isso seria um enorme risco de segurança. Mas mesmo que ele vá agora para o Alasca, eles não precisariam de mais do que alguns dias para organizar a segurança do lado russo. Quero dizer, isso parece muito estranho, mas eu estava pensando sobre o simbolismo disso.
você acha que se trata novamente da questão bilateral? Que o objetivo é melhorar as relações bilaterais? Então, sabe, encontrar-se na fronteira entre russos e americanos como uma forma de, imagino, transformar as relações, mesmo que os Estados Unidos queiram continuar essa guerra por procuração contra os russos por décadas, mas desejem fazê-lo por meio dos europeus. Como eu disse antes, o objetivo então seria poder se envolver com os russos na Ásia, enquanto ainda os confronta por meio de um intermediário europeu na Europa. Isso poderia se enquadrar na mesma categoria de, sabe, suavizar as relações no Oriente, enquanto trabalha mais através dos europeus no Ocidente. Working more through the Europeans in the West. Mas no fim das contas, ainda é uma armadilha para subordinar e dissolver a Federação Russa. Então, por que eles cairiam nessa armadilha? É isso que não faz sentido em nada disso. Os Estados Unidos, nada em sua política externa mudou em relação ao seu objetivo geral, que novamente é eliminar todos os concorrentes de igual ou quase igual poder. Eles não têm interesse em trabalhar com a Rússia. O único interesse que podem ter é parecer que querem trabalhar com a Rússia para atraí-los a um estado de menor vigilância, para então cravar a adaga, como já fizeram tantas vezes no passado. Na verdade, a história, especialmente no século XXI, das relações entre os Estados Unidos e a Rússia é de os Estados atraírem a Rússia e depois apunhalarem-na, repetidas vezes. Desta vez não será diferente. A única coisa que pode mudar é o quão significativo e prejudicial será o golpe desta vez. Porque, como se pode ver, os Estados Unidos percebem que há uma mudança no poder global e que o tempo deles é muito limitado. Isso os impulsionou a agir de forma muito mais imprudente. E, novamente, o Uganda, no início deste ano, exemplo disso. Se os Estados Unidos sentissem que tinham tempo, teriam dado mais tempo. Eles gostariam que as condições fossem mais ideais antes de lançar esse tipo de operação militar contra o Irã. Idealmente, esperariam conseguir derrubar o Irã sem uma operação militar desse tipo, mas estão sem tempo. Então, como esse desespero se traduz em relação a essa reunião e a essas manobras dos Estados Unidos, que são desonestas? Como isso se traduz no que os Estados estão fazendo com a Rússia em relação a essa suposta reunião e tudo o que se segue? Essa é a questão. Bem, acho que até sexta-feira saberemos sobre o que eles têm discutido. Obviamente, muitas coisas precisam acontecer. Normalmente, essas discussões acontecem a portas fechadas. Mas acho que agora, por causa do clima, não só no ocidente político, mas também dentro dos Estados Unidos, de fato, conversar com os russos é algo enorme, muito controverso, especialmente na Europa. A ideia de terminar a guerra em termos desfavoráveis será combatida com unhas e dentes aqui. Consigo entender por que há tanto sigilo em torno disso, mas estou muito curioso para ver o que eles realmente vão apresentar, ou se o Trump vai então mudar os termos. Seja como for o Ushakov, ele fez o comentário, Yuri Ushakov, de que a proposta apresentada pelos americanos parecia aceitável. Eu não descartaria a possibilidade de eles aparecerem no Alasca e haver um acordo diferente lá, mas, novamente, fiquei muito cínico nos últimos anos, especialmente nos últimos 3 anos e meio, em relação ao que pode ser alcançado. Mas sim, espero que você esteja errado, de verdade. Mas temo muito que você esteja certo. Então, é isso. Brian Berlich, conhecemos sempre. Muito obrigado por compartilhar seus insights. As always, thank you so much for sharing your insights.